não somos só sexualidade, nós não somos só sentimento, nós não somos só razão, nós não somos só emoção, nós somos esse conjunto inteiro. É isso que forma um ser humano. Olá, meus queridos, minhas queridas. Se é a primeira vez que você está me dando a honra de vir fazer um curso comigo, você precisa saber de algumas coisas sobre mim. Eu sou uma pessoa muito fluida, muito espontânea, né? O que está aqui na minha frente é os tópicos que a gente combinou no último encontro de falar, não tem apostila nessa mesa. Eu faço parte daquele povo que precisa acreditar no que carrega. Então, se eu vou dar uma aula, eu preciso saber esse tema, eu preciso falar sobre ele, né? Então, eu sou uma pessoa assim, sou muito fluida, sou uma pessoa muito espontânea, aceito qualquer tipo de resposta, de pergunta. Eu acho que toda pergunta é importante, toda resposta é burra, principalmente se a resposta é dada no intuito de calar a pergunta. Uma pergunta não se cala. Você faz uma pergunta a mim, essa pergunta significa que é o seu portal de descobertas. Então não me cabe trancar essa porta para sempre, dizendo a você que a resposta que eu vou lhe dar é a única certa, é a única viável. Não. Eu vou te dar uma resposta e vou dizer assim, mas continue com a sua pergunta. Né? O tema sexualidade é um tema extremamente importante, o tema energia sexual, energia kundalínica, é um tema vital, né? Vital para a gente poder compreender a vida, não é? Compreender a vida. Uma coisa é o relacionamento sexual, uma coisa é a atividade sexual, não é? Então, é um tema que precisa ser visto com uma certa profundidade. Foi um tema pedido pelas pessoas que me acompanham na live, nas minhas lives de sábado. Eu falei alguma coisa, que nesse momento, agora, sinceramente, não estou lembrando o que foi, e o pessoal fez, dá uma aula para a gente sobre energia sexual, dá uma aula. E isso aí cresceu, né? Sabe, ó, vamos fazer, né? A voz do povo e a voz de Deus. E a gente está aqui fazendo. Então, toda pergunta é bem-vinda, tá? Não tem nenhuma restrição aqui. A coisa que mais me importa, a coisa que mais me faz feliz quando eu estou dando um curso, é que eu passe a minha mensagem, que a pessoa entenda o que eu estou falando. E a pergunta é aquilo que mais me põe no eixo. Não, o pessoal está entendendo. Eu sempre começo uma aula fazendo um tema e na aula seguinte eu abro para perguntas e respostas. Como esse tema é um tema muito vasto, muito básico, um tema que ao mesmo tempo é vasto e básico, é um tema que causa constrangimento, a depender de quem esteja ali, né, trabalhando, é um tema que causa muito, mexe com o preconceito das pessoas, mexe com o medo das pessoas, não é? Como terapeuta, eu afirmo que eu peguei muitos casos onde as pessoas tinham medo da energia sexual e muitas vezes não percebiam esse medo. Não é? Cansei de pegar casos assim,
pessoas que tinham uma coisa de não gostar de se arrumar. Ah, eu não gosto de me arrumar, eu não gosto. Ah, fica preocupada com cabelo, preocupada com unha. Ah, isso é coisa de perua, isso é coisa disso. E dentro de um processo terapêutico, essa pessoa descobriu que o que ela tinha realmente era medo da energia sexual, né? Ela chegou à conclusão de que ela tinha 2 medos. Uma, e se eu quero alguém e esse alguém não me quer? Eu banco essa frustração? Esse era um medo. E o segundo medo, e se alguém me quer, o que eu faço? Como que eu vou lidar com isso? Não é? E isso estava no inconsciente. Né? Na consciência, conscientemente, ela achava que ela não gostava de se arrumar, não gostava de estar, sei lá, sensual, ou arrumada mesmo, né? Cabelinho cortado, se sentindo bonita, porque ela achava que isso era coisa de perua. Mas olha o que estava lá dentro do inconsciente dela. Então, a energia sexual é uma energia que as pessoas lidam com medo. Já trabalhei muitos jovens que não queria nem pensar que ele podia ser homossexual porque tinha medo de concluir que era. Né? E muitos deles depois concluíram que a orientação deles era para a homossexualidade e muitos viram que era puro medo. Não tinha nada disso, arrumaram namoradas, namorados, e então você tem uma ideia de como. Então, hoje eu queria começar a abrir esse tema, logo, logo eu vou trazer para as perguntas e respostas, como prometi, mas eu gostaria de focar nisso. Começar pelo como é a energia sexual realmente no nosso inconsciente. Como é que ela atua no nosso inconsciente? Então, se a gente tem medo dela, a gente começa a não querer ser uma pessoa apreciável, não é? Se alguém nos faz um elogio, a gente acha aquilo estranho, não é verdade? Se alguém se aproxima muito da gente, uma proximidade corporal, a gente pode até rejeitar e inventar na nossa cabecinha 1000 coisas com relação a isso. Ah, não gosto que me toque, não, ai, não me sinto bem quando as pessoas me abraçam, não me sinto bem. E muitas vezes, né, dentro de um processo terapêutico, sou terapeuta há 40 anos, as pessoas concluíram, poxa, eu tinha era medo, eu tinha medo de desejar. O que ia acontecer comigo? Será que eu ia me perder nesse medo de desejar? E se eu desejasse alguém que de alguma forma fosse um problema para mim? E se eu vier desejar alguém do mesmo sexo? E se eu desejar alguém que já está casado, ou desejar alguém que já está casada? Como é isso? Como é que eu vou lidar com isso? Né? Então você veja como é essa história da energia sexual. Olha como ela age no inconsciente. E esse medo, muitas vezes, leva a uma série de problemas. Peguei rapazes que não tinham ereção, iam ao médico, não tinham problema físico nenhum, mas eles não conseguiam, tinham vontade, tinham interesse, tinham motivação, ficavam excitados, mas não conseguiam ter uma ereção. Não é? E aí anda ali, vai para onde você conhece a Lu. É assim que o povo me procura. Eu indico o meu trabalho. Fique você que está fazendo trabalho comigo pela primeira vez, é assim. Você já foi na Lu? Né? E eu recebi muitos jovens assim. E a gente viu trabalhando ali, trabalhando os chakras, trabalhando a relação que ele tinha com o corpo sutil dele, que o que ele tinha realmente era medo e não percebia ou não queria encarar. Peguei casos de jovens também com ejaculação precoce. Né? Muitas vezes tive casos de rapazes que bastava pensar numa garota que já tinha ejaculação precoce, não dava nem tempo nem de pegar na mão. Entendeu? Eu saía com a namorada, tinha que correr para casa, estava com a cueca toda suja. Né? Então peguei caso assim e peguei muito caso também de mulheres que diziam que não tinham, só sentiam dor, não tinham nenhuma vontade, ou tinham vontade, mas não conseguiam ter prazer. Na hora que estavam
no ato sexual, que a gente vai entender a diferença de ato sexual para relação sexual, são coisas completamente diferentes, né? Quando elas entravam nesse processo, não conseguia, a cabeça começava a pensar em outras coisas, não ficava ali onde estava, né? Daqui a pouco se esquecia até que estava namorando, estava pensando no supermercado ou no trabalho do outro dia, ficavam sem graça, né? E aí, enfim. Então você veja quantos casos, quantas e outras formas que tem também, né? Outras formas de se criar pesos sobre a energia sexual que também não é dela, não é função dela, não é? Nós não somos. Eu estava dando aula hoje aqui num grupo que ia fazer um trabalho comigo aqui na Suíça, e eu estava dizendo para eles: nós não somos só sexualidade, nós não somos só sentimento, nós não somos só razão, nós não somos só emoção, nós somos esse conjunto inteiro, né? Nós somos esse conjunto inteiro, é isso que forma um, um ser humano. Então, eu gostaria de abrir esse trabalho e fazer uma pergunta. Você tem alguma pergunta sobre isso? Você gostaria de investigar algum exemplo que eu não dei aqui, não é? Como é que você pensa? Você tem alguma dúvida de como a energia sexual atua no seu inconsciente? Tem muitas formas, muita gente que sonha tendo relação sexual e acordada não consegue praticar, não é? Enfim, o microfone está na sua mão agora. Tem uma pergunta que ficou da aula passada, que é se numa relação estável e só uma pessoa cuida de suas energias, do corpo sutil, se é possível manter uma sexualidade harmônica entre o casal ou se sempre vai haver um desequilíbrio. Essa pergunta nos coloca num dos temas que nós escolhemos juntos, então eu vou começar a abordá-lo. Existe uma diferença muito grande entre atividade sexual, ato sexual e relação sexual, não é? Para haver uma relação sexual, necessário se faz que a gente tenha com nossos parceiros outros tipos de relações, não é? Que esse parceiro não seja empático, que esse parceiro tenha muita coisa a ver com a gente, que tenha um sentimento, que não só apetite sexual, que tenha uma outra. Tem mais coisa ali. Não é? Não é eu sair, olhei para uma pessoa, gostei dela, vou para o motel, transo e não vejo ela nunca mais. Isso é atividade sexual. Né? Onde você tem um relacionamento, uma relação sexual com uma pessoa, um encontro sexual com uma pessoa, melhor dizendo, e não há ali outros fundamentos, a não ser realmente a atração sexual, que a pessoa até nem quer ver mais, já levanta da cama ali, não é uma coisa bem física, estritamente física, não é? A gente não conhece aquela pessoa. Eu vejo falar muito em Tinder hoje. Encontrei no Tinder, saí, transei, não gostei, eu gostei, mas nunca mais vi. Enfim, não se tinha as chamadas preliminares, né? Só que as preliminares de um encontro sexual são muito mais do que carinhos e carícias. As preliminares existem já antes do carinho e da carícia. É o que motiva a existência do carinho e da carícia. E o que motiva? Eu tenho outra coisa com essa pessoa também, tenho uma admiração por essa pessoa, eu tenho um sentimento, não é? Eu estou entrando para ter uma relação sexual, a gente está aqui, vai estar aqui amanhã, vai estar aqui depois. É meu projeto, o que eu sinto agora, me diz que o que eu quero com essa pessoa é ter um relacionamento, é ter uma relação e não apenas uma atividade sexual. E por que eu quero ter essa relação? Porque nós desenvolvemos outras afinidades além da afinidade da atração sexual, né? E a atividade sexual não é isso, é aquilo que eu falei. É o chamado
sexo sem compromisso consigo mesmo. Entendeu? Eu já nem quero ter um compromisso, eu quero ali viver uma experiência carnal, não é? Nem interessa saber se a pessoa, o que é que ela é, o que é que ela pensa, o que é que ela acredita, o que é que ela come, o que é que ela não come, entendeu? Não quero saber, né? É uma relação realmente da cintura até o joelho, do joelho até a cintura. Quando a gente entra numa atividade sexual desse tipo, né, no ato sexual sem ser um relacionamento, se você está tendo um contato com uma pessoa que você não tem outras ligações, pode ter um choque energético muito grande. Então, se você cuida de seu corpo sutil, se você é uma pessoa que tem um carinho com as suas energias, você é uma zela, você é uma zeladora de suas energias, né? Você tem uma atenção especial com suas energias. E você vai para uma atividade sexual com alguém que você não conhece, primeiro já está sendo um contrassenso. Porque quem tem um zelo pelas suas energias, quem tem um zelo por si, dificilmente está muito aberta para entrar nisso de ato sexual sem nenhum outros atrativos, sem nenhuma outras empatias, sem nenhuma outras similaridades. Entendeu? Mas digamos que uma pessoa se cuida, mas no que diz cuida da sua energia, mas no que diz respeito a sexo, a atividade sexual, ela ela não tem esse problema. Ela curte também ter uma relação carnal. Nesse caso, pode gerar muita densidade, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, se você está dentro de um relacionamento sexual, o que você sente por essa pessoa é liberado por diversas fontes, não só pelos órgãos sexuais, né? É liberado por outras fontes, fontes de sentimentos, entendeu? Que é diferente de um ato só carnal, né? Então, você está num relacionamento sexual e você cuida de suas energias e seu parceiro não, mas há entre vocês um carinho, há outras coisas, outros atrativos, como já disse. Até a densidade dele realmente lhe atingiu, a densidade dela realmente lhe atingir, põe aí 1 ano de relacionamento. Entendeu? Porque não há. Quando a gente tem uma relação só carnal, a gente agride, a gente não pensa nisso, mas a gente está agredindo outras coisas. Tem muita gente que agride, sente autoestima agredida depois. Tem pessoas que sentem arrependimento depois de fazer um ato sexual. Ó, tudo isso já é densidade. Se a pessoa depois diz, por que eu vou fazer isso? Maluquice. Ela mesmo já está densando. Mesmo que ela cuide das energias dela, né, ela já virou uma coisa densa. Uma relação só carnal, ela é por si só densa. É uma agressão ao sentimento, é uma agressão ao chakra cardíaco, não é? É uma coisa que, e muitas vezes, pode ser até agressiva até a própria energia sexual, a depender do tipo de atividade sexual que você tem ali. Pode ser uma agressão até ao próprio chakra sexual. Então, já tem uma grande tendência de ser denso. Agora, se há outras coisas, não é? Um sentimento, tudo isso se dilui. Entendeu? O ideal é que todos nós realmente tenhamos zelo com nossas energias, né? Esse é que é o ideal. Você zelar de sua energia, estar com um parceiro que zela da energia dele. Agora, se o fato de um parceiro ou uma parceira não zelar das suas energias, isso gerar um certo medo, ou incômodo, distanciamento, é melhor uma outra pessoa. Né? Porque já está denso, né? Bom, essa pessoa não cuida das energias, será que eu tô aqui, né? A gente até se gosta, eu gosto dela, ela gosta de mim, mas tem uma coisa em mim aqui que ela não cuida das energias dela. Então já existe aí uma predisposição a não querer esse relacionamento sexual, embora tenha outros atrativos. Entendeu? Se isso não lhe vem, se essa pergunta não te vem, se esse sentimento não te vem, pode ser que essa pessoa que não cuida das energias dela venha a transmitir alguma densidade para você, tá? Mas
enfim, não vou dizer aqui que você está densa agora, não, porque é uma coisa que está diluída entre outros sentimentos, que são bons e que são sutis. Amor é sutil, carinho é sutil, não é? Não sei se eu respondi sua pergunta, se não, Não, respondeu super bem e também abrange muitas coisas, né? Desde crenças diferentes que o casal tem. O pessoal estava perguntando aqui também, porque isso não vale só para cuidar da energia, mas vale também se a pessoa tem uma religião diferente, se tem uma mentalidade diferente, se tem uma filosofia de vida diferente. eu acho, eu vou ser sincero com vocês, eu acho um pouco esquisito isso, sabe? A empatia, a entrega de almas, na minha opinião, precisava ser prioridade, né? Eu não sei, eu nunca me senti interessada em alguém que tinha crenças limitantes, crenças que se batiam diretamente com minha crença. Eu acho isso um pouco esquisito, né? A gente ter uma atração sexual por alguém que tem uma vida completamente diferente da que a gente escolheu. Eu acho que eu posso ser amiga dessa pessoa, posso ser irmã, posso ser mãe, posso ser filha, não é? E ter uma relação. Mas você começar um relacionamento, né, que envolve a atividade sexual com uma pessoa que. Porque se é muito diferente de crenças, já aí a falta de admiração mútua. Ih, fulano acredita nisso. Ih, fulano acredita naquilo. Maior tirada de tesão isso, né, gente? Entendeu? Então eu sempre peço para as pessoas refletirem. O que é mesmo que você está buscando numa pessoa que as crenças muitas vezes até te agride, as crenças até te deixa mal, não é? Por que está buscando um relacionamento sexual com... É isso que eu falei, a diferença de atividade sexual. Esse caso que está sendo trazido aqui me parece mais uma coisa de atividade sexual, não de relacionamento. Como eu falei, o relacionamento ele tem outros atrativos. Tem um bom papo, tem uma entrega, tem uma empatia, não é? No relacionamento sexual, as duas pessoas precisam caminhar na mesma estrada, entendeu? Senão, só na hora da cama, só entre tapas e beijos, como é isso? Né? Eu acho que vale a pena as pessoas refletirem um tanto sobre isso. Porque a nossa energia sexual, a gente vai ver nesses encontros, ela pode nos ajudar a ter memória, pode tirar a memória. A energia sexual pode nos ajudar a ser uma pessoa criativa, ou pode nos ajudar a ser uma pessoa destrutiva. Acho que cabe aí uma reflexão nesse casal. Né? Pensamos tão diferentes, temos religiões diferentes, então, mas religião, que é uma coisa que é profunda na pessoa, né? Enfim. E a gente só se encontra para ir para a cama. Será que isso é um relacionamento sexual ou é uma atividade sexual? Então, vale a pena você pensar aí. Agora, esse termômetro, só cada um de nós é que sabe. Né? Não tem uma equação para dizer assim, ó, se é isso, se é isso, é aquilo. Né? Mas pensa aí. Uma outra pergunta que foi feita, que você até começou a responder agora, é sobre a questão da autoestima, da relação da construção da autoestima com a sexualidade, né? Que percebe que Total. está totalmente junto uma coisa da outra. Total. 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 Se você tem... Eu já conheci casos de pessoas, né, já atendi pessoas que tinham traumas porque achavam que era barriguda, ou porque achavam que era orelhudo, ou porque tinha traumas com relação à sua imagem, se achava burro, se achava não sei o quê, uma coisa negativa, né? Conheci pessoas que o viver delas levou elas construírem uma imagem negativa de si, uma imagem de baixa autoestima de si mesmo. E ao entrar num relacionamento bacana, num relacionamento sadio, um relacionamento de uma troca supimpa, essa baixa autoestima desaparecer. Você vê a importância que é essa questão da energia sexual que a gente está conversando aqui. Já cansei de ver pessoas que se achavam ou velhas, ou velhos, ou
sabe? Que tinha uma coisa em si que a pessoa não gostava e que esse não gostar influenciava na alegria, influenciava na disposição, influenciava em tudo na vida. Influenciava em não achar que ia conseguir pegar um cargo melhor, influenciava em não vou conseguir fazer uma faculdade, eu não vou conseguir fazer um curso. É verdade. Tem gente que acha, eu sou gordo, vou fazer bullying, eu não vou conseguir ficar na faculdade, né? Não quero me esconder de grupos, não quero conviver em grupos, por alguma razão. E de repente começa a ter uma relação sexual salutar com alguém que tem uma série de outras simpatias, porque o sexo, gente, não começa no pênis e na vagina. O sexo termina no pênis e na vagina. A gente vai estudar e vai ver aqui. Nenhum sexo, nenhum relacionamento sexual, a não ser que seja uma atividade sexual, começa no pênis e na vagina e termina ali também, não é? Mas uma relação sexual, olha, por isso que tem a palavra relação, não começa no pênis e na vagina. Uma relação sexual conclui-se no pênis e na vagina, mas começa antes. Na admiração, no cheiro, tem uma coisa que aquela pessoa me mobiliza, uma coisa muito boa no meu cardíaco, não é verdade? Entendeu? Então, tem toda uma relação com autoestima, tem toda uma relação com auto-baixa estima, não é? A forma com que a gente encara. Sexualidade é um tema sério, pode levar à esquizofrenia, pode levar à perda de realidade, pode levar a uma série de doenças, de transtornos mentais pesados, e inclusive profundas depressões. Como eu já conheci pessoas também que eram super de bem com a vida, sabe? Não tinha nenhum problema, nem com o seu corpo, nem com sua cabeça, nem nada. E num determinado momento, não quero mais praticar isso aqui, ou porque eu estou velho, ou porque eu estou feio, ou porque eu engordei, ou porque eu estou barrigudo, entendeu? Né? Eram super bem, e de repente, até ao arrumar um relacionamento, um parceiro, uma parceira, receber depreciações, ou com relação à imagem, ou com relação, você não faz nada, você não me ajuda, sei lá. Tem uma relação de troca agressiva de diálogos que leva à baixa estima, à depreciação, e a pessoa era super autoastral e de repente começou a ter problemas sexuais, porque esse relacionamento levou para uma baixa autoestima. Né? Para você ter uma ideia de que tem mesmo uma influência imensa na nossa estima, no que a gente pensa da gente mesmo. Uma pessoa que tem uma sexualidade sadia, ela tem segurança, ela sorri mais, né? Ela se sente viva, né? Porque Kundalini é viva, sexualidade é vida, né? Saúde, entendeu? Enfim, não sei se eu respondi. Se eu não respondi, fica aí na tecla que a gente continua falando sobre isso. Uma pergunta que teve no fórum também é sobre essa questão de aonde nos chakras começa a sexualidade, com essa relação do corpo sutil com a parte Essa vai ser sexual. o tema da nossa próxima aula, que é um tema longo, não vai dar para a gente fazer, né? Mas estou prometendo, na próxima aula ele está aqui no meu programa. Mas a gente tem que começar a aula já falando sobre ele. Tá? Para a gente ter o tempo aí de desenvolver o tema e você fazer perguntas e respostas. Perguntaram se a repressão sexual pode bloquear a vida da pessoa em outras áreas, além dos relacionamentos. Pensa comigo. Você sai com o seu carro e a estrada está bloqueada. Você não consegue passar. Então, isso vai bloquear a sua chegada no trabalho, isso vai bloquear a sua chegada para onde você está indo. Então, qualquer bloqueio na vida humana, uma área interfere na outra. Hoje eu estava dando um curso, como eu falei, e eu disse às pessoas que seres humanos não são patchwork. Patchwork é um artesanato, não sei se você conhece, que é feito com pedaços de tecido.
Nós não somos uma coxa de retalho, nós somos uma pessoa inteira. Se a gente não está emocionalmente bem, naquele dia não está bem, se aborreceu, vai atuar na sexualidade, vai atuar no raciocínio, vai atuar na tolerância, vai atuar na paciência, não é? Então, se uma pessoa tem um bloqueio na sexualidade, vai atuar no emocional, vai atuar no raciocínio, vai atuar na forma dela pensar. Imagina um bloqueio, né? Um bloqueio bloqueia, não é? Um bloqueio bloqueia. E muitas vezes o bloqueio é tão grande que a pessoa começa a achar, a acreditar que realmente ter um relacionamento sexual não é para ela nessa encarnação. Conheci muitos casos assim. Tem casos que é, também conheci casos que era. Mas eu conheci casos que não era. Era um bloqueio tão forte. Ora, mas um bloqueio tão forte que fez a pessoa criar essa crença na cabeça. Quando se tratou, o bloqueio foi embora, viu que aquela conclusão mental que ela teve sobre o bloqueio foi apenas uma justificativa por não ter forças de enfrentar os motivos e as razões que levaram a bloquear a energia sexual, né? Então, nenhum bloqueio é bom. Se você tem bloqueio de energia sexual, você tem um bloqueio kundalínico. Isso pode interferir na sua criatividade, né? Isso pode fazer com que você se torne uma pessoa destrutiva, porque quem não cria, destrói. Não tem a menor dúvida disso. Quem cria, constrói o que criou. Se a gente não está afetado na criatividade, a gente começa a desenvolver pensamentos destrutivos, comportamentos destrutivos, falas destrutivas, não é? Então, é isso, né? É isso. Nenhum bloqueio é bom, né? Nenhum bloqueio, ainda mais numa energia tão forte como a energia sexual. Energia sexual só tem uma energia, gente, que é mais forte que ela. Sabe qual é? A energia do dinheiro. Pessoas em mesa de jogo vendem a virgindade da filha. Já aconteceu, tive casos assim, atendi uma menina que chegou desesperada. O pai não tinha mais dinheiro, a minha filha é virgem, porque ele achava que ele ia ganhar. E ele ainda dizia isso a ela. Eu perdi, mas eu achava que eu ia ganhar, que eu estava com a mão boa. E eu não tinha, não é? E o cara pediu isso e eu dei, porque eu tinha certeza que ia ganhar. E agora eu perdi, se você não for lá, ele vai me matar. Porque dívida de jogo é dívida séria. Então você tem uma ideia como a energia do dinheiro é forte e como a energia da sexualidade também é forte. A energia da sexualidade não é só para atividade sexual. Nós vamos ver aqui nos nossos encontros que a atividade sexual ou o relacionamento sexual é uma face da energia sexual. A energia sexual é muita coisa. Ok? Né? No momento do relacionamento sexual, a gente está vendo uma face dessa energia, uma parte dela. Mas ela está em nós para uma série de outras coisas, inclusive a autoestima, que já falamos aqui. Né? Inclusive a autoestima. Quem é que não gosta de se sentir querido? Quem é que não gosta de se sentir desejado? Quem tem bloqueio. E esse bloqueio está no começo do nosso encontro, eu falei. Rever a fita de novo. Né? Medos inconscientes. Medos inconscientes, é muito comum as pessoas desenvolverem medos inconscientes no que diz respeito ao tema sexual. E aí chama aqui na boca de outra coisa, bloqueio, não quero. A gente já falou sobre isso hoje. Só um segundinho. Você mencionou brevemente sobre a questão da energia sexual ligada à criatividade e memória. Se em algum momento, hoje ou outro momento do curso, você poderia aprofundar? Posso falar um pouco mais, mas vamos aprofundar em outro momento do curso, sim. Né?
a memória são registros. Memória é registro. Acontece uma coisa, você registra, e quando você precisa voltar a esse registro, a sua memória traz esse registro de volta. Traz essa lembrança, traz essa recordação, né? Se você está num que você não está querendo pensar em registro nenhum, você curte um momento da cabeça vazia, um momento de distração, um momento para criar novos registros para se lembrar. Então, memória é registro. Sem registro não há memória, né? Então, vamos primeiro entender aqui um resumo do que vinha a ser, memória é muito mais que isso, mas um resumo do que vem a ser memória. Então, se você começa a não fazer registros positivos com a sua experiência sexual, você começa a fazer registros negativos. Se a memória fica trazendo toda hora os registros negativos, toda hora trazendo os registros negativos, a sua própria defesa vai começar a criar um bloqueio de não querer se lembrar. Ai, não quero pensar nisso. Ai, não quero me lembrar disso. Ai, não quero, né? Ou seja, você começa a mandar a memória embora. E ela pode falhar não só sobre os registros negativos. Aí é o medo inconsciente de se lembrar. E como a sexualidade tem uma força pelo que é de registrar momentos positivos, fortes, intensos, e de registrar momentos negativos, fortes, intensos, então passa a ter uma relação com a memória. Né? A pessoa pode não estar querendo se lembrar, não conheço muitas pessoas, já tratei questões de pessoas que passaram por estupro, e não quer pensar, porque dá aquele medo de vou me lembrar que dia eu tomei um sorvete e de me lembrar, vim junto ali a lembrança toda do trauma que teve num estupro, numa coisa negativa, num registro negativo com a sexualidade. Então a gente começa a entrar longe e não querer se lembrar. Não é não se lembrar só do registro negativo, é de não ficar se lembrando, não ficar trazendo a memória, para que não venha, entre outras lembranças, a lembrança também do registro negativo. A pessoa pode começar a não sonhar à noite. Era a memória, a criatividade. Para você ter criatividade, é preciso que você tenha ânimo, motivação de realizar alguma coisa de você mesmo, com você mesmo. Isso é o processo de criatividade, né? É quando você desenvolve alguma coisa que partiu de você. Nossa, eu tive essa ideia, fui eu que criei, fui eu que executei, fui eu que levei essa ideia para frente, fui eu que concretizei. Todo esse comportamento, né, o nosso emocional traduz como segurança, autoconfiança, eficiência. Tá? Agora, digamos que você tem medo de criar. Aí se eu fizer ideia errada? Ah, se não for uma ideia boa? Aí se ninguém gostar de uma coisa que eu criei? Né? A pessoa vai se afastando da criatividade. Ela começa a ter um desprezo por ela mesma. A ausência de criatividade leva a baixa estima. Baixa estima leva a bloqueios sexuais também. Entendeu a relação? Uma pessoa que tem uma ideia, que ela acredita na ideia dela, que ela põe essa ideia para andar, né? Nós estamos falando aí de saúde. Tudo isso dá saúde, tudo isso dá vigor, dá segurança. E é óbvio que todos esses comportamentos são extremamente benéficos para a energia sexual. Agora eu quero fazer uma pergunta. Hoje foi nossa primeira aula, né? Na outra a gente compôs um programa. Vocês gostaram do encontro? Escreve aí no chat para a Biel me contar. Né? Que eu estou fazendo esse trabalho com muita alegria, um trabalho que vocês pediram e me motivou a fazer.
O pessoal disse que sim, que está sendo um ótimo conteúdo, que vai cada vez aprofundar mais com certeza. Estão gostando muito. Obrigado pela confiança. Seja bem-vindo ao IMA, a nossa escola iniciática, né? Seja super bem-vindo aqui a esse campo eletromagnético, essa soma de pessoas que se unem para sermos pessoas melhores, sermos pessoas mais profundas. Esse é o objetivo dessa escola que você se matriculou para fazer esse curso. Se você já se matriculou em outros cursos, comigo também, obrigado por continuar confiando na nossa escola, né? Obrigado por estar transformando essa escola num patrimônio bacana para todos nós. E se é a primeira vez que você está vindo, eu acho que você vai gostar, né? Eu acho que você vai gostar. Não é só por mim, é por todo o corpo de alunos, por todo o corpo de filosofia, por todo o corpo do pensamento que envolve a nossa escola. Tá bom, meus amores? Até a próxima.